Antônio. Olá, Pepe. Oi, Pepe, bom dia. Boa noite. Tudo bem, Antônio? Tudo, graças a Deus. Tá me ouvindo? Tô admitindo todo mundo já. Tá, tô aguardando. Vamos aguardar só alguns minutos para todo mundo chegar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pepe. Boa noite, meus irmãos. Oi, gente. Boa noite para todos. Deus abençoe. Conforme vocês forem se comunicando, dando boa noite, depois vocês mesmos mutam aí, tá bom, pessoal? Para não vazar, tá? Por favor. Boa noite, Pepe. Boa noite. Felipe. Isso. Felipe, depois que terminar a aula, vou te mandar uma mensagem, tá? Beleza. Daquele nosso negócio lá de São Paulo. Deus te dá fé. Ok. Dá mais um minutinho, tá? Para começar 8h05, a gente espera um minuto e dá tempo do pessoal pegando, por favor. Antônio, 8h05. Se você quiser começar, já temos 14 pessoas. É isso? Vamos começar. Tá. Olha, eu não sei o que houve, eu preparei a aula hoje. A Rubla eu não consegui postar a aula, sabe? E eu estou tentando novamente agora, e vou ver se enquanto nós estamos conversando aqui, a aula entra. Sabe? Mas já está gravado e tudo mais, mas não sei o que houve. Mas vamos lá. Bom, pessoal, quem tiver pergunta, Aqui estou, gente. pode começar. Podem perguntar aí. Aos novos alunos, aproveitem. Tem algum microfone aberto aí? Eu estou fechando todos, Antônio. Só um minutinho. Tá legal, já fechei todos. Pessoal, que quiser perguntar, libera o microfone aí, ou faz no chat aqui. Tá liberado, pode começar. Enquanto eu vou admitindo aqui. Porque ninguém me mandou mensagem anterior, tá, Antônio? Ninguém me mandou pergunta anterior, então não tem. Acho que é porque ficaram na expectativa da aula. Acho que foi isso. Pois o que aconteceu foi o seguinte, eu preparei a aula, ela já está gravada, dá uns 45 minutos de aula. Eu botei para subir agora, porque eu fiquei um tempão, ela parou em 95%. Quando faltava 5%, o vídeo não entrava. Olha, está um barulho infernal aí, Pepe. Espera aí que eu vou... Parou? Parou, agora parou. Tá, desculpa, ter deixado um microfone aberto. Aí eu fechei todos. Então, voltou. Voltou? Eu tô achando que é o microfone do PP, que é sempre quando o do PP tá aberto.
É uma interferência, na verdade. Talvez o celular perto, alguma coisa assim. Peraí, vou fechar tudo. E agora, melhorou? Dá a Não, impressão que é o teu celular. Meu celular, porque eu estou usando o celular, exatamente. Mas eu não tenho nenhum Mas nada você mais. está com duas coisas abertas? Não, nada. Fechei tudo. Até o computador Dá a fechei. impressão que é uma coisa interferindo na outra. Talvez agora com o parou. Antônio. Não sei. Olha, Agora gente, parou. Agora parou. o meu tá tudo fechado. Até o computador fechei. Fiquei só com o celular agora. Vê aí. Ah, então vai ver que foi isso, porque agora parou. Então tá. Então desculpa. Então, quem Vamos tiver lá. pergunta, porque estava na expectativa da aula, faz a pergunta, porque, como o Antônio falou, teve dificuldade aí na Rubla em subir a aula. Voltou. O barulho barulheiro. voltou. Pepe, Agora parou. eu acho que é quando você fala, tem alguma coisa no seu microfone aí que está... Quando você fala, o barulho volta. No meu celular? É quando Isso. você fala. Então, peraí. Agora, Gente, eu vou tirar o celular, vou trocar de fone, tá? Vamos ver se melhora. Se vocês façam uma pergunta aí, por favor. De repente, se você falar pelos telefones do celular, vai acabar. Pronto, tirei o Pelo fone. fone. Vê como é que... Parou. Ah, então era o meu microfone do celular, é o meu fone. Pronto, resolvi. Tem pergunta aí, gente? Porque como teve essa dificuldade em subir a aula, que parou em 95%, eu acho que hoje nós vamos ter que fazer de novo o tema livre. E vocês façam... eu tenho, então. Mas Joyce, o tema vai. livre, olha, eu acho que o legal é o seguinte, que a riqueza desses encontros no Zoom podemos falar tanto sobre as aulas, como também sobre aqueles assuntos que eu não trato em nenhuma rede social, sabe? Que aqui eu sou forçado a tratar por conta das perguntas, né? Então, estou aqui à disposição de todos, tá? Tem aí um assunto também que foi aquelas 30 teses que eu apresentei no final de semana, que tiveram uma boa repercussão, né? E tal. Bom, mas estou aqui para tratar de qualquer questão. Amém. Então, eu vou fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Eu não elaborei muito bem a questão, mas eu vou colocá-la dessa forma. Eu queria, pastor, que o senhor trouxesse um esclarecimento sobre essa questão da santificação, porque a gente escuta muito falar no meio cristão sobre santificação de formas diferentes, né? Uns veem a santificação como um sacrifício assim constante contra tudo que se entende por mundo, né? E outros já veem a santificação como uma coisa que Jesus já fez, você não precisa se preocupar muito com isso. Às vezes parece que a pessoa está querendo dizer isso, não sei se eu for a fundo no que a pessoa está dizendo, realmente é isso que ela quer dizer. Então, eu gostaria muito de trazer essa questão para o Senhor, sabe? O que é a santificação? Se busca a santificação, como que você sabe que você está santificado? Eu queria muito abordar esse assunto com o senhor. Joyce, essa é uma questão fundamental. Eu fico feliz de você demonstrar preocupação com isso, porque, em geral, só os regenerados que se preocupam com isso. Na verdade, se preocupar de verdade, só os regenerados. Na Bíblia, você tem uma santificação posicional e uma santificação, eu diria, experimental. Então, é interessante isso, porque a Bíblia considera santo aquele que faz parte do Israel de Deus. Ainda que essa pessoa não viva uma vida santa. Então, a Bíblia considera santo, inclusive, a dimensão inanimada da vida, desde que ela seja consagrada a Deus. Sabe? Então, por exemplo, pão pode ser considerado sagrado. Sabe? O tabernáculo, por exemplo, sabe? O cálice,
que é servido a ser por causa dessa separação do uso comum para um propósito santo, para servir de símbolo da graça ou da presença de Deus. E o mesmo se aplica à vida do povo de Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer que Judas era santo, que Saul era santo, porque eles foram separados por Deus. Israel, por exemplo, que não entrou na terra da promessa, o Israel que morreu no deserto, aliás, estou com o assunto bem fresco, que foi a minha devocional hoje à tarde, foi sobre os livros de Levítico e Números, sabe? Toda aquela geração de 20 anos para cima morreu no deserto. E era uma geração considerada santa, apesar de ter adorado bezerro, apesar de ter expressado o desejo de voltar para o Egito, para comer das comidas do Egito, de reclamar do maná, reclamar do deserto, reclamar de tudo, reclamar de Moisés, né? Então, de murmurar, mas era um povo santo, nesse sentido, de ter sido separado por Deus, posicionalmente santo, sabe? Agora, a santificação do ponto de vista real, vamos assim chamar de prático, existencial, no sentido de uma coisa que se manifesta na existência do ser humano, ela vamos lá para a definição, é aquela obra do Espírito Santo mediante a qual somos progressivamente tornados semelhantes a Cristo. Então, a santificação é processual. Ela não é instantânea, como a justificação, como a adoção. Ela é processual. E outro ponto, ela é uma obra sinergística, não é monergística. Ela não é o trabalho de uma só pessoa, é o trabalho de duas pessoas. A regeneração é monergística. Monoergos, né? Ou ergos, trabalho de uma pessoa. Então, na regeneração, eu não faço nada. Eu sou como Lázaro morto, tenho que ouvir a voz tem que ser dirigida a mim, vem para fora, para que eu possa ressuscitar. Agora, na santificação, não. A santificação é uma obra divina-humana. É uma obra, é ele que opera em nós o querer e o realizar, e é ele que nos chama para nós buscarmos com todo o nosso ser. Esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado, diz o apóstolo Paulo. Então, a santificação, ela demanda de nós investimento de tempo. Os puritanos costumavam dizer: separe tempo para ser santo. A santificação não é uma experiência, não é uma coisa que cai sobre sua cabeça e que subitamente o torna emancipado dos seus conflitos morais. A santificação é um processo, é luta diária. Ela talvez seja muito bem traduzida por uma frase que eu conheci com John Stott, mas ela não é dele, que diz assim: semeie um pensamento, colhe uma ação. Semeie uma ação, colhe um hábito. Semeie um hábito, colhe o caráter. Semeie o caráter, colhe a vida. Então, a santificação é luta. É você se agarrar ao anjo do Senhor e dizer: não te deixarei aí, se não me abençoares. A santificação é um processo de resgate da imagem e semelhança de Deus que parcialmente perdemos com a queda. Então, é um processo de humanização. A santificação tem como objetivo nos levar ao cumprimento do grande mandamento: amar a Deus com todo o nosso ser e amar a tudo que Deus ama. E Ele ama os seres humanos, então nós amamos o próximo com o amor que temos pela nossa própria vida. Então, a santificação significa você se compadecer do que sofre. Significa ser misericordioso, ser doce, ser longânimo. A santificação, ela significa a manifestação daquelas virtudes que são congeniais à experiência de conversão. Porque a experiência de conversão, ela se representa um encontro com o amor de Cristo, com a doçura de Cristo, com a longanimidade de Cristo, com a paciência de Cristo, com o perdão de Cristo. Então, esse contato com Cristo doce, ele marca a vida do convertido, de maneira que
as virtudes que ele encontrou em Cristo, ele tende a desenvolvê-las em sua vida. Como ele encontrou um Cristo doce, ele tende a ser doce. Como ele encontrou um Cristo perdoador, ele não consegue viver de uma outra forma. Como ele sabe que Cristo é paciente, ele tende a ser paciente com as pessoas. Então, porque são virtudes que têm a ver com a espécie de relação, de espécie de encontro com Cristo que o regenerado, que o nascido de novo teme. Então, a santificação é uma obra que tem Cristo como referência. A meta é ser igual a ele. Isso significa morrer para o mundo, para que, na nossa morte, muitos encontrem vida. É tomar a cruz e após ele. A santificação significa você dizer o que Cristo disse para a mulher samaritana, meio-dia, no poço de Jacó. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, é uma obra que só será consumada na glória. Ela varia de pessoa para pessoa, nós não somos homogeneamente santos. Nós somos santos no sentido, nós somos igualmente santos do ponto de vista da nossa posição no cosmos. Fomos separados por Deus. Pertencemos ao Israel de Deus. Somos santos nesse sentido de termos sido separados, como aquele pão plus vita que a gente usa na ceia, foi separado. Ele poderia virar misto quente e virou símbolo do corpo de Cristo. Então, nós fomos separados do uso comum para esse propósito santo. Agora, do ponto de vista da manifestação dos seus frutos na nossa vida, é claro, isso varia de pessoa para pessoa. Então, tem algumas pessoas que são impressionantemente parecidas com Cristo, mulheres e homens. E enquanto que outras parece que pararam onde começaram, são bebês em Cristo. Então, o santo ele tem simetria de caráter, Joyce. Então, você vê nele uma preocupação com aquilo que a gente chama de ética privada, mas você percebe nele espírito público. Ele tem interesse por doutrina, mas ele também tem interesse por experiências místicas com o Espírito Santo. Ele tem interesse pelo batismo com o Espírito, ou selo do Espírito, ou testemunho do Espírito, mas ele também quer praticar o cristianismo. Então, doutrina, experiência e prática estão harmonizadas na vida dele. Ele tem preocupação com a doutrina, ele tem preocupação com o cristianismo experimental, em amar a Deus com todo o seu ser, okay? E ele tem preocupação com a prática do cristianismo. E essa prática envolve o cumprimento da grande comissão e do grande mandamento, pregar o evangelho e amar o próximo. Então, essa é uma síntese dessa doutrina. Então, uma característica do santo é a humildade de espírito. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Ele entende que tem mais campo a alcançar na área da santificação. Então, por isso, ele separa tempo, ele pratica as disciplinas espirituais da oração, da meditação, da contemplação, do silêncio, da solitude. Ele fez do negócio da sua vida a semelhança a Cristo. Ele quer ser parecido com Cristo, ele quer que o Pai tenha deleite na sua vida. E ele quer se deleitar no Pai. É um ser do outro mundo. É uma pessoa cuja cabeça ninguém entende. Ele é conservador, às vezes ele é progressista. Tem horas que você olha para ele e você diz, ele é marxista. Tem horas que você diz, não, ele é liberal. Tem horas que você olha, não, ele está muito de esquerda para o meu gosto, está muito de direita. Ninguém compreende o santo. O santo fica bem quando está na presença das pessoas, mas ele adora ficar sozinho com Jesus. Sabe? Ele ama a Bíblia. Sabe? Ele gosta de estar com a Bíblia, pegar a Bíblia. Ele lê a Bíblia em espírito de oração. Ele tem fome e sede de justiça. É isso, eu ficaria aqui a noite toda, que é um tema fascinante. Né? O sentido é esse. A análise etimológica da palavra é essa. Né? Ela nos remete para esse conceito de separado, de alguém que foi separado, repito, do uso comum para esse propósito santo, que é viver para a glória do Criador. Ok. Amém. Muito obrigado. Nada, Joyce. Desculpa.
Tem uma pergunta aqui do Sebastião, que ele sempre deixa, né, porque ele tem dificuldade com as aulas, mas ele me mandou um print que dizia mais ou menos o seguinte, Antônio, é um print de um pregador que colocou que ser cristão e de esquerda era a mesma coisa que ser cristão e ateu. Aí o Sebastião faz a seguinte pergunta: se na sua opinião é possível, eu resumi bastante a pergunta, se na sua opinião é possível um cristão ser marxista, socialista e de esquerda, por favor. A primeira coisa que ele precisa é definir o conceito dele de esquerda. Quando ele fala sobre esquerda, ele está falando sobre o Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal. Ele está falando sobre o governo sueco, o governo finlandês, da social-democracia dinamarquesa, sueca, norueguesa, alemã. Ele está falando sobre a social-democracia francesa. Está falando sobre o quê? Está falando sobre a Coreia do Norte, está falando sobre a China, sobre Cuba, Venezuela. Ele tem que definir. Quando ele fala sobre marxismo, ele está falando sobre que aspecto do marxismo. Porque você pega, vamos pensar aqui, no nosso meio, a gente pega assim o Testemunho de Jeová. Ele acredita em muito do que nós acreditamos. Mas dá para considerá-lo cristão? Ele nega a divindade de Cristo. Contudo, crê em muito do que nós acreditamos. Os mormons creem muito do que nós acreditamos. Nós podemos estender a destra da comunhão para os mormons. Então, fica essa pergunta: quanto do marxismo uma pessoa precisa acreditar para ser marxista? Dá para você olhar para o marxismo inteiro e dizer que nada presta? Que você não tem o que aproveitar. Marx nunca escreveu uma linha sequer que fizesse justiça, quer dizer, que fizesse sentido. Então fica essa pergunta: quanto do marxismo uma pessoa precisa acreditar para ser considerada marxista? Sabe? Então, quer dizer, você... outro ponto. Deus exige teologia perfeita para uma pessoa entrar no reino dos céus? Por que ele haveria de exigir, então, já que ele não exige teologia perfeita, exigir ideologia perfeita, pensamento político e econômico perfeito, para você ser considerado cristão? Quem tem um pensamento político ideológico perfeito? Então, quer dizer, outro ponto, dá para ser cristão de direita? Aí nós temos também que fazer a mesma pergunta sobre qual direita nós estamos falando. Então, é claro que há um lado da esquerda que é incompatível com o cristianismo. O regime de Kim Jong-un, por exemplo, na Coreia do Norte, não tem como o cristão endossar aquilo. Sabe? O regime cubano, por exemplo, como é que um cristão vai... Dá até para pensar num cristão ali, convivendo com aquele regime. Mas você encontrar justificativa, à luz da teologia da queda, para um regime ditatorial, é um devaneio, é uma loucura. Uma loucura. Você acreditar que seres caídos devem ser investidos de autoridade absoluta, a ponto de você não poder arrancá-los do cargo que ocupam, mediante o voto, mediante pressão popular, mediante pressão da imprensa, dos meios de comunicação. Então, é claro que quando Marx diz que todos os nossos valores, toda a cultura, toda a teologia, toda a produção intelectual, quer dizer, estão estribadas na luta de classes, sabe? Nos interesses econômicos, isso é incompatível com o cristianismo. Agora, quando ele reconhece, quando ele declara que o interesse do empregador nem sempre coincide com o interesse do empregado, sabe? Que os detentores do poder econômico compram o pastor, o padre,
o jornalista, o deputado, o senador, o presidente da República. Sabe? Quem pode negar? Não estou dizendo que é isso que acontece de modo generalizado. Mas é impressionante como que o Estado trabalha para o rico. Sabe? Como que eles conseguem legitimar a exploração. Sabe? Então, tem muito do marxismo que me parece que é irrefutável. E se não fosse o marxismo, foi o que um dos papas disse, né? O João Paulo II, né? Que o papel do marxismo foi humanizar o capitalismo. Desse confronto dialético surgiu a social-democracia e um modelo de sociedade sobre o qual eu gostaria muito de ouvir o Marx falar, que, infelizmente, ele não pôde falar porque morreu antes do surgimento de algo como a economia de mercado no mundo escandinavo. Você tem economia de mercado, você tem capitalismo, você tem democracia e um Estado que arranca 60% do seu rendimento, mas que te dá tudo. Sabe? Te dá educação, te dá saúde, investe na cultura e tal, em arte, ciência. Me lembro de um amigo meu, um pouco mais velho do que eu, um suíço, ele falou que quando ele era garoto, 15 anos de idade, o governo suíço deu a ele 1 ano para ele viajar pela Europa, de graça. O governo suíço pagou tudo. Raciocínio. É do interesse da Suíça que os seus jovens conheçam a Europa. Bom, eu acho isso legal para caramba. E agora chamam isso de comunismo. Então, isso é uma loucura. É uma loucura você dizer que o sujeito não pode ser cristão, social-democrata. Eu sou social-democrata. Eu tenho dito isso à exaustão. Eu amo o modelo europeu e acho que ele é o melhor que foi concebido pelos seres humanos até hoje. Sabe? É isso. Então, agora, isso é considerado esquerda. Sabe? Esquerda. Agora, se você chegar, esses dias alguém deu um livro meu para ser lido por um marxista, ele falou, não, Antônio é muito conservador para o meu gosto. Porque quem entende da coisa sabe que um homem como eu, por exemplo, que é contra o fim do monopólio da propriedade privada dos meios de produção, que é a trindade, vamos dizer, representa, o que a trindade representa para o cristianismo, o fim da propriedade privada dos meios de produção representa para o marxismo. Eu nunca acreditei nisso. Como eu não acredito na revolução do proletariado, como eu jamais prescreveria a revolução armada, sabe? Como o Manifesto Comunista prescreve. Sabe? Ao mesmo tempo, eu acho fascinante o instrumento de análise das mudanças sociais apresentado por Karl Marx. Porque é a minha experiência no Rio de Janeiro, na minha batalha aí com segurança pública, tudo que eu vivi nos últimos anos, me convenceu do fato de que realmente os detentores do poder econômico comandam esse país. Foi o que um senador disse para mim, não vou dizer o nome dele, eu estava em Brasília, peguei um avião, e o avião, então a gente teve ali umas 2 horas para conversar, depois viemos um do lado do outro na minha poltrona, ali uma poltrona do lado da outra, e ele disse para mim, Antônio, a minha experiência aqui é a seguinte, a conclusão que eu cheguei é que o Brasil está nas mãos de 5 mil famílias que detêm mais de 60% da riqueza nacional. E essas famílias mandam no Congresso Nacional. Mandam. Sabe? Então, é isso. É o lobby do rico, que eu tantas vezes, lá eu fazendo minhas manifestações do Rio de Paz em Brasília, quando eu ia para o Congresso Nacional, eu vi o lobby do rico. Aqueles camaradas internos impecáveis ali, fazendo lobby da indústria da cana, e vai por aí afora, né? Dos mais diferentes interesses, né? Dos grandes empreiteiras e tal. Você vê aí, por exemplo, o escândalo do mensalão, né? do petrolão, sabe? O petrolão me parece irrefutável, né? Porque você tem pessoas dizendo, não, eu fiz, eu corrompi. Sabe? Você tem aí não sei quantos bilhões que foram devolvidos aos cofres públicos. De onde surgiu esse dinheiro? Por que esse dinheiro retornou para os cofres públicos? Porque foi provado que houve.
a forma como a coisa foi conduzida, sabe, o processo para se estabelecer a culpa dos acusados, aí é um debate longo. Não gostaria nem de entrar nele agora. Então, você tem aí esse material todo do Intercept, né, com todas as descobertas que fez dos diálogos lá do Moro com Deltan Dallagnol e tal, vai por aí. Bom, agora, que houve um propinoduto, isso é irrefutável. E ficou evidente que quanto que esses empreiteiros interferiram na vida política nacional. É isso, né? O mensalão era isso. O mensalão, voltando lá antes do Petrolão, o mensalão, né? Era o governo federal comprando os votos no Congresso Nacional. Com dinheiro de quem? Vindo de onde? Né? A que interesse? Né? Para servir os interesses da classe trabalhadora? Né? Então, é isso. Isso tem que. Quando a igreja diz que uma pessoa de esquerda não pode se tornar cristã, ou um cristão não pode ser de esquerda, ela está simplesmente dizendo, fechando as portas do reino de Deus para milhares de pessoas e, em muitos casos, declarando o seguinte: você só pode ser cristão se for neoliberal. Você só pode ser cristão se for neoliberal, ultraconservador, simpatizante do Partido Republicano Americano. Isso é um devaneio. A Heloísa vai fazer uma pergunta, mas antes disso, na mesma linha, se você quiser responder, é o seguinte: quando Jesus entra em Jerusalém, pede que os discípulos vão pedir emprestado aquele jumentinho, em tese, ele está respeitando a propriedade privada? Ele pede emprestado? Não, Deus não tem que respeitar a propriedade privada. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso é o fato. Então, na verdade, esse conceito de propriedade privada ele é relativizado pelo senhorio de Cristo, sabe? Que o planeta tem um criador. E esse criador, portanto, ele nos chama para sermos mordomos dos recursos que ele tornou acessíveis a nós. E é claro nas Sagradas Escrituras que esses recursos devem ser administrados por nós com santo temor, de modo que, se houver concentração de renda no mundo de miséria, aqueles que fazem essa péssima mordomia do que é propriedade de Deus estão se expondo ao juízo divino. Serão julgados por Deus. Ou hoje, ou na vida vindoura. Isso é explícito, isso é evidentíssimo nas Sagradas Escrituras. Então, é evidente que o propósito de Deus é que o planeta alimente a todos. É o que eu disse essa semana, eu acho que foi essa semana, no vídeo sobre socialismo, que o neoliberalismo, o capitalismo e o socialismo, eles são filhos de um mesmo pai. Ambas as ideologias, a liberal e a marxista, o socialista, estão estribados no conceito de propriedade privada. Agora, é interessante, né? Que, historicamente, no movimento liberal, a propriedade privada, esse conceito é usado para se exigir um Estado mínimo, porque aquilo que eu produzo é meu. E quando o Estado pede de mim aquilo que eu conquistei, que eu amealhei com o suor do meu rosto, o Estado está praticando o crime de militar contra o que é justo, né? Que é a propriedade privada. Eu sou dono do meu corpo e sou dono daquilo que eu produzi. Agora, os socialistas dizem o seguinte:
que bilhões de seres humanos não podem dizer o mesmo. Eles trabalham para enriquecer o rico. Cadê a propriedade privada para o pobre? Que está trabalhando como trocador de ônibus, taxista, está dentro da fábrica, está como ascensorista, está produzindo riqueza, varrendo rua, está lá na ponta, ralando para caramba, gastando 4 horas do seu tempo no trânsito, 8 horas dentro de uma fábrica, dedicado a trabalho repetitivo, em ambiente insalubre e tal, para ganhar salário mínimo. Cadê a propriedade privada? Então, você está vendo que... Depois, eu sugiro que os irmãos vejam as minhas 4 aulas sobre socialismo. Eu vou falar sobre todas essas correntes. E eu acabei de dar 4 aulas sobre o tema do socialismo, em que eu falo sobre isso. Os diferentes conceitos de socialismo e os fundamentos intelectuais do socialismo. Né? E ambos estão, portanto, estribados na propriedade privada. Então, o que acontece é o seguinte, o liberal, ou o neoliberal, ele diz o seguinte, olha, essa propriedade é minha, foi com o suor do meu rosto que eu a conquistei, não toque naquilo que é meu. O socialista diz o seguinte, olha, o pobre não pode dizer o mesmo, porque ele trabalhou e não conseguiu colher os resultados que você colheu. Cadê a propriedade privada para o pobre? Sabe? Então, quer dizer, você quer reter aquilo que conquistou. O pobre quer obter aquilo que, apesar de ter trabalhado tanto quanto você, ou até mais, não conseguiu alcançar. Ok. Heloísa, obrigado, Antônio. Heloísa, pode desmutar e fazer a pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. É o seguinte, na verdade, é bem rápido. Como o tema hoje é livre, a aula não chegou, são 2 assuntos que têm ficado na minha cabeça, no meu coração, esses últimos tempos. Um é um comentário sobre uma coisa que o Antônio falou, e a outra é sobre o meu entendimento de Deus em relação ao homem e ao pecado. Quando começou, Deus é Deus, logo ele não tem os sentimentos dos seres humanos. Aí eu fico imaginando, aqui, quando Jesus andou entre nós, ele passou pelo entendimento emocional. Então, está me ouvindo, Antônio? Perfeitamente. Tá. Por todas as emoções, pelos sentimentos, pelo trabalho, por tudo que nós, na Terra, passamos como homens. Ele era homem e Deus. E eu fico pensando que lá na oração sacerdotal, eu não sei se tem coerência na minha linha de raciocínio de tentativa de entendimento. Na oração sacerdotal de Jesus, em que ele fala, lá no versículo 17, eu acho, não, 12, que só perdeu um de nós, né? Um daqueles que o Senhor tinha dado a ele, porque ele já estava definido pelas Escrituras que ele seria o filho da perdição. Aí eu fico pensando que com relação exatamente a Adão, Deus, quando Adão o traiu, porque o primeiro casal, né, fez com Deus naquele momento foi uma traição. Ainda que Deus soubesse, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, Deus de toda a eternidade, que aconteceria, ele não tem o sentimento dos seres humanos, ele não era homem para saber, para sentir o que ele sentiria se fosse homem. Aí eu fico imaginando que talvez Judas tenha sido o filho da perdição, aquele incumbido, não exatamente Pedro. Pedro traiu Jesus, mas foi uma traição anunciada, ele avisou a Pedro que ele iria traí-lo, que ele iria negá-lo. Mas Judas não foi avisado a ninguém. Eu fico imaginando se Jesus não sentiu a traição através do que Judas fez com ele. Essa linha de reflexão é absurda? Essa é uma pergunta. E aí... Pois não, pode falar então. Não, que a outra é bem diferente, é um comentário sobre outro assunto. Se quiser falar um pouquinho dessa... Então, eu falo dessa, depois você apresenta a outra para eu não me esquecer. Tá. Olha, o fato é o seguinte, que Deus é onisciente. Sim. Então, ele não precisa ter uma experiência real para saber, para tomar consciência das coisas, né? Na verdade, o que a encarnação representa não é um conjunto novo de informações para Deus, ela representa um conjunto novo de informações para nós. Sabe que Deus assumiu a forma humana e participou das nossas dores, e por isso nós somos cristãos. O nosso Deus é um Deus conosco, é um Deus Emanuel, é um Deus que sofre dores empáticas conosco, é um Deus que experimentou fome, que experimentou... Quer dizer,
né, na pessoa de Cristo, fez o jejum, por amor a nós, quer dizer, contra a sua vontade, experimentou a sede, foi perseguido, foi torturado, foi humilhado, sabe? Foi abandonado, foi traído. Então, ele se identifica com todas as nossas tragédias. Né? Como diz o John Stott, eu acredito em Deus por causa da cruz, porque na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Isso é lindo, 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 lindo. Agora, é fato fora de controvérsia que a queda não pegou Deus de surpresa. Sabe? Porque, meu Deus, mesmo se ele fosse um super anjo, não fosse Deus, não fosse onisciente, onipotente, onipresente, mas ele poderia, pelo menos, pensar em termos de probabilidade. Nós temos supercomputadores aí que conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, ele poderia perfeitamente, ali, olhando, olha, um ser possuidor de livre arbítrio, entregue a si mesmo, sem o concurso da minha graça, sem que eu tenha feito por ele o que eu fiz pelos anjos, que a Bíblia fala sobre os anjos eleitos, os anjos aos quais foi dado o dom da perseverança para não cair. Sabe? Então, eu não dei esse tratamento a Adão. Mas num mundo como esse, com a serpente tendo acesso a ele e tal, sabe? A probabilidade dele cair é concreta. Sabe? Então, a serpente pode vir a dizer isso para ele. Quer dizer, esse é um raciocínio até absurdo. Que aí você já não tem mais Deus, você tem um anjo. Agora, quando você pensa num ser onisciente, sabe, é óbvio que a queda não pegou Deus de surpresa. Sabe? Então, Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Né? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E a traição de Judas também não pegou Deus de surpresa. Não, mas aí como Jesus ele sentiu. Ele sentiu como claro. homem. É isso que eu... Sim, Judas fez tudo aquilo que estava pré-determinado, diz a Bíblia. Né? Agora, o Senhor Jesus, segundo a sua humanidade, ele experimentou a dor da traição, como você vê ele chorando, quando você, às vezes, o vê entristecido com a lerdeza dos discípulos ou tomado de fúria quando entra no templo. São reações profundamente humanas e reveladoras, é claro, da santidade de Deus. Mas é verdadeiro homem. E é claro que ele não lidou de forma impassível com a traição de Judas. Segundo a sua humanidade, aquilo o feriu. E quando nós pensamos num ser santíssimo, é claro que aquilo representou para ele muito mais do que representaria para nós. Às vezes eu vejo pessoas brigando umas com as outras, tal. Eu vejo o comportamento de certas pessoas, elas brigam. Sabe? Meu Deus, eu fico pensando. É como se fosse assim, cuspir para o lado. Sabe? Cheguei na. Eu cuspi. Eu não sei, eu estou tentando aqui descrever. Eu vou dar aqui até um exemplo da casa, aqui, da minha família. A minha mulher lida com vômito, vomitar literalmente, da forma mais diferente da minha. Para ela é a coisa mais natural. Não vomitou, pronto, vomitei, acabei de vomitar, tal. Para mim, é o fim do mundo. Eu quero a solidariedade, a compaixão de todos. Estou eu lá naquele vaso vomitando, é uma coisa horrorosa, eu tenho horror, fico mal, a beça e tal. Eu vejo algumas pessoas que elas brigam com uma facilidade, ofendem, falam coisas que eu fico pensando, meu Deus, com que facilidade essas pessoas falam o que pensam. E ofendem e brigam, sabe? Enquanto que, para outras, só a ideia de ter machucado, ter mexido com a autoestima de alguém, faz com que elas percam noite de sono. Então, você fica imaginando Jesus, né? O que foi para Jesus ver um amigo no qual ele investiu tanto, o traiu beijando, né? Que ele tinha intimidade com Cristo a ponto de poder beijar no rosto de Cristo. Isso que é a contradição. Mas qual outra questão, Heloísa?
A outra é um comentário a respeito de uma fala sua sobre jeitos diferentes dentro do próprio cristianismo de abordar questões. No caso, como eu sou ginecologista, né, enfim, eu estava pensando no aborto. Eu acho que, de repente, um dia a gente pode conversar sobre esse assunto polêmico, que em nenhum lugar é discutido profundamente, eu acho importante. Mas você falou assim, será que, desde 2018, nesses últimos anos, caiu a quantidade de abortos que tem acontecido no país? Abortos autorizados pela legislação, né, nos moldes de malformação fetal, ou especialmente o aborto por estupro, e os abortos não os autorizados, os abortos criminosos que acontecem por aí. Fundo de quintal e tudo mais, sim, diminuíram a partir, não de 2018, mas de 2014, 2015 para cá, mas não por nenhuma ação governamental e nem por nenhuma política de saúde, sim, porque entrou no mercado um medicamento que facilita as coisas. Então, não tem mesmo a ver com a questão política. Eu fiquei pensando nisso, né? Será que faz diferença essa ação dos cristãos evangélicos, essa divisão? Uns entendem que é possível que hajam situações diferentes e que você aborde de forma diferente, e apoiar políticas públicas que reduzam esses abortos, né? Que sempre serão inaceitáveis, mas você tem que não chegar a eles, a necessidade deles, é o meu entendimento. Ou outros que querem punir a mulher. E eu acho que criminalizar a mulher e nunca criminalizar quem, por exemplo, vendeu o remédio para o aborto, ou a mulher que colocou uma agulha de tricô dentro do útero de uma adolescente no fundo de quintal, é absurdo, né? Então, assim, são questões mesmo que eu acho que precisam ser abordadas, mas diminuiu, não em função do que a gente falou naquele dia. Isso. Heloísa, querida, esse é um tema que carece muito de luz, de um debate franco, aberto, porque ele acaba dividindo a igreja e servindo de senha para políticos que não têm nenhum compromisso com a santidade da vida humana ganhar eleição. Porque eles se apresentam como opostos à descriminalização do aborto, como, portanto, pessoas que têm um forte compromisso com a santidade do feto, né? Da vida humana, enquanto ela se dá no ventre materno, sabe? O que muitas vezes eles negam quando essa criança nasce, nega o quê? O compromisso com a santidade da vida do ser humano, da vida integral, né? Da gestação até o túmulo. Quando essa criança é encontrada numa favela, sabe, no meio de um tiroteio, leva um tiro na cabeça, e esse que lutou pelo nascimento da criança ignora aquela morte. E então, de olho nos votos, ele se mostra um defensor da criminalização do aborto, sabe? Mas, na prática, não demonstra um compromisso simétrico com a defesa da santidade da vida humana, né? Bom, vale a pena ressaltarmos o fato de que pessoas podem igualmente ter o mesmo ponto de vista sobre esse tema. Então, ambos podem olhar para o Salmo 139, quando o rei Davi diz: tu me vistes informe no ventre da minha mãe, graças te dou, porque, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, sabe? E eles vão pegar lá João Batista se regozijando no ventre de Isabel, tendo uma experiência emocional misteriosa por estar na presença de Jesus Cristo no ventre de Maria, né? Pode olhar para isso e dizer o seguinte: é evidente que ali há um ser humano e que essa vida deve ser proibida, deve ser preservada. Agora, eles podem entender, ter pontos de vista diferentes com relação à melhor forma de se alcançar o mesmo objetivo. Então, uns acham que é criminalizando e outros acham que você deve tirar isso do campo da justiça criminal e levar para o campo da saúde.
e que é melhor, portanto, você trabalhar com prevenção de uma legislação inócua, que, na prática, não faz com que nenhuma mulher seja dissuadida de praticar o aborto. Sabe? Então, nós precisamos discutir isso com franqueza. Quando eu indago, né, que toda essa campanha... Esses dias eu peguei um conservador aí e disse isso para ele. Olha, tu ouve lá, teve um país aqui na América Latina, acho que foi a Colômbia, que descriminalizou o aborto recentemente. Os evangélicos foram para as redes sociais, uma gritaria e tal, condenando a Colômbia. Primeiro, essa gritaria toda, nada mudou a decisão tomada. Sabe? E em que toda essa discussão, sabe, tem feito a taxa de aborto cair. Sabe? Fica, então, tudo isso me afigura como uma discussão inócua, muito moralista, e é isso, que não vem acompanhada daquele tipo de decisão que poderia realmente representar uma mudança de curso para alguma coisa, para algo que marca em tal extensão a vida. Coisas sem saber o quê? Alguém falou alguma coisa aí? Não, porque você travou um pouquinho. Você travou um instantinho. Ah, travou? Não, mas tudo bem, eu entendi. Mas tudo bem, eu entendi. Obrigada. Sim, pode, Ariel. Pode perguntar. Solta. Desmuta você, Ariel. Direto pergunta, por favor. Obrigado. Bom, boa noite. Pastor, esse tema político, né? Eu tenho interesse em saber mais sua opinião. Estou lendo até um livro, Visões e Ilusões Políticas, do David Koizes, não sei se você conhece, que foi recomendado pelo Tim Keller até. Achei interessante, que aborda várias ideologias, né? Então, eu queria ver só assim, seu pensamento sobre a viabilidade de duas Oi, gente, né, tinha caído aqui, a minha transmissão caiu agora que voltou. Voltou. Ariel, pode repetir a pergunta completa? Tranquilo. Eu estou lendo o livro, pastor, Visões e Ilusões Políticas, do David Koizes, não sei se você já ouviu falar. Eu já li. O Tim Keller recomendou. Eu estou lendo ainda e fala das várias vertentes, né, várias ideologias e tal. Eu queria saber sua opinião. A respeito de duas delas. Assim, o que você acha mais viável, né, mais factível no mundo, né? Assim, porque parece para mim que, assim, eu já fui mais liberal, assim, né? Hoje em dia eu não estou tanto, porque eu penso que essa ideia de privatizar e fica o mundo perfeito, né, não existe, né? Então, eu queria entender melhor, assim, o que você acha mais viável no mundo mesmo, né? Se o socialismo parece que depende muito da pessoa, né? Depende muito do comportamento, enfim, depende de coisas que você não consegue controlar, de certa forma. Já o liberal parece que atua a partir do bem de cada um por um bem comum, assim, maior, entendeu? Pelo que eu vejo, assim. Eu queria saber o que você acha sobre isso, o que é mais factível e viável, né? Assim, o socialismo ou o liberal, assim, o que sua opinião? Querido, eu acho o seguinte, tudo que eu tenho estudado, na verdade é o seguinte, eu não tenho uma grande contribuição a dar para esse debate. Eu não tenho nada de extraordinário a falar. Porque o que eu tenho a propor é o que é tido como óbvio por milhões de europeus. Sabe? Então, não se discute mais na Europa
economia de mercado. Nós não temos como fugir disso. Nunca houve tanta produção de riqueza no planeta como no modelo capitalista. Outro ponto, o capitalismo é caracterizado por produção de riqueza, por criação e destruição. Sabe? Vem o Uber e pronto, e arrasa com o trabalho dos taxistas. Surge um mercado mundial lá no bairro e pronto, e acaba com as mercearias. Sabe? Você inventa uma engenhoca como essa do iPhone e você acaba com um mundo de outros... oh, meu Deus... Aparelhos, né, dispositivos. Perfeito. Com outros aparelhos, com outros dispositivos, bloco de anotação, cara, um monte de coisa que acabou com o iPhone. Profissões. Essa é a dinâmica do capitalismo. Então, o que eles entenderam é o seguinte: então nós precisamos ter um Estado que não deixe as pessoas à mercê dessa volatilidade, dessa ciclotimidade, ciclotimidade, desses altos e baixos da economia de mercado, das crises cíclicas do capitalismo. E outra coisa, é da vida as tragédias naturais, é da vida, sabe, as pandemias, as guerras, os maus governos, sabe, as doenças incuráveis. Então, vamos pensar no seguinte: essa pessoa que hoje está no mercado de trabalho, ela pode infartar, ela pode se ver sob um mau governo, pode um tsunami destruir sua cidade, seu bairro, uma pandemia também pode fazer com que todo mundo tenha que se trancar em casa e ela, portanto, fique privada de exercer sua atividade profissional. Então, vamos ter um Estado suficientemente parrudo para não deixar ninguém para trás, para amparar esses que a mão invisível do mercado não vai socorrer. Então, eles entenderam o seguinte: olha, nós precisamos de democracia, não tem como negociar isso, sabe? Direitos humanos, a garantia dos direitos individuais, a economia de mercado tirou bilhões de seres humanos da fome, nós espantamos o espectro da fome. Veja só, a fome só existe por péssima distribuição de riqueza. Mas o problema, teoricamente, do ponto de vista da produção de riqueza, já está resolvido. O que não acontecia nem no século XIX. Nos séculos passados, vinha a seca, uma pandemia, e as pessoas morriam de fome. Hoje não, hoje nós temos condição de alimentar o dobro dos 8 bilhões de seres humanos que moram nesse planeta. O problema é que não há amor, não há generosidade e tal. Então, eles entendem isso, que economia de mercado, um estado de bem-estar social, democracia, garantia de direitos humanos, de direitos individuais, direitos políticos, civis, sociais, e vão tocar o barco. Então, essa é a minha contribuição. Quando as pessoas ficam assim, criam uma polêmica, espalharam pelo Brasil, que eu sou comunista, que eu creio nisso que eu acabei de dizer. Eu creio nisso. Agora, o que eu penso também não é nenhuma contribuição extraordinária para o debate, é que nós precisamos fazer sempre uma análise diferencial das condições econômicas de cada nação. Então, o que serve para uma não serve para outra. Ora, no Brasil, você tem essa extensão de litoral. A Bolívia não tem acesso ao mar. Então, no Brasil, você tem você tem montanhas, você tem o Planalto Central. A Bolívia é um terreno muito marcado, é um lugar difícil para você abrir estradas de locomoção e tal. Então, você tem que levar em consideração a exposição a pandemias, se esse país está exposto a alguma espécie de endividamento público, se o governo atual herdou uma dívida pública que sangra os cofres públicos. Você tem que avaliar o tema da governança. É um mar de coisa. Esse país tem uma boa produção energética, ele tem, tem estradas, tem portos, enseadas, há capital humano,
Sabe como que é a democracia, o respeito aos contratos? As pessoas podem investir nesse país sem medo de levarem um golpe. Então, você tem que fazer esse diagnóstico preciso para depois prescrever o remédio. O que serve para uma nação não vai servir para outra. Na minha experiência de campo, no meu contato com a África subsaariana, com o sertão do Nordeste, com as favelas do Rio de Janeiro, com as comunidades ribeirinhas do Amazonas, eu estou absolutamente certo que, sem a social-democracia, nós não vamos tirar esses milhões, não, na verdade, bilhões, se levarmos em consideração a África e a Ásia, esses bilhões de seres humanos da miséria que se encontram, porque depende da ação do Estado. Se o Estado não fizer o dever de casa, investir em capital humano, investir em infraestrutura crítica, se esse Estado não prover segurança para os contratos, se esse Estado não entrar com a criação de fontes de energia, com estradas e tal, sem chance dos donos do capital investirem, porque eles visam o lucro. Ninguém vai lá para fazer filantropia, vai lá para ter o retorno. E o Estado precisa criar essas condições. Agora, na minha experiência também, é impressionante como sem esse empreendedor, sem esse rico que sonha em ampliar o seu patrimônio, nós ficamos também privados de um elemento muito importante nessa história toda, que é aquele que sonha, que é aquele que vai à luta, aquele que cria emprego. O problema é que por isso que, em vez do Estado ele controlar, dominar, ele deveria regular, deixar esse sujeito sonhar, deixar esse sujeito produzir, mas não entregar a classe trabalhadora nas mãos dele, porque ele está focado no lucro, sabe? Então, isso tem que ser regulado, senão ele vai botar o trabalhador trabalhar 10, 12 horas por dia, 6 vezes por semana, para ganhar salário mínimo. Então, você não tem. Então, eu não prescreveria jamais medidas que amarrassem o braço do empreendedor. Agora, o que eu não posso é deixar a classe trabalhadora entregue à rapina, né? A exploração. E é o que eu vejo no Brasil. Muita exploração. Obrigado, Ariel. Valeu. Muito obrigado. Falou, querido. Alguma outra pergunta aí? Pode desmutar direto aí, pessoal. Que a gente ganha tempo, se quiser. Bom, estamos sem perguntas, são 9h05. Posso fazer uma, então? Uhum. André, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? A pergunta não estava muito bem preparada, né? Então vou tentar formular aqui rapidinho. Só dando um contexto, eu sou um pai de primeira viagem em preparação, né? E pesquisando muita coisa sobre criação de filhos, né? Não só questão em relação ao cristianismo, mas em relação ao cuidado mesmo, né? A gente encontra muito texto, alguns conselhos na internet, coisas assim. E aconteceu da gente fazer um curso que é bancado pela igreja, vamos dizer assim, né, organizado pela igreja, e eu ouvi uma frase, ou pelo menos ouvi uma defesa de uma teoria que eu tenho ouvido bastante, né, que é a relação até indo ao encontro do comentário da colega, eu esqueci o nome dela agora, acho que foi a Heloísa, né, e é uma teoria conservadora, né, principalmente das pessoas que defendem o atual governo, de que a família, sendo o núcleo da sociedade, a gente precisa defender a família, né? Eu vejo que é um discurso comum dentro das igrejas que a família está sendo atacada, né? E, enfim, nesses cursos o que eu tenho ouvido é que a gente precisa defender a família, que a gente, como cristão, precisa cuidar bem dos nossos filhos, educar bem os nossos filhos, livrar eles dos ataques contra a família, esse tipo de coisa, né? E aí, enfim, eu sempre discuto isso com minha esposa e pensando nesse assunto, me veio um conceito, né, de Lutero, que é a questão da teologia da cruz e teologia da glória, né? Que ele fala que teologia da cruz enfim,
a obra é de Deus e a gente se submete à obra dele por meio de Cristo, né, que é o intermediador da obra, né? E a teologia da glória seria, não, eu faço no meu braço, eu dou conta, se a gente se organizar direitinho aqui, a gente resolve esse problema moral do país inteiro, né? E aí, a minha conclusão dessa questão é que existe dentro das igrejas, eu acho que isso é tão mais comum do que a gente imagina, mesmo pessoas não tão conservadoras defenderiam essa tese, né? De que defendendo a família, ou de que se a gente buscasse valores conservadores da família, a gente conseguiria redimir a sociedade, né? É aquela história, né? Se o Brasil inteiro for crente, se o Brasil inteiro for evangélico, o país seria um país muito melhor, né? E a gente sabe que a gente chegou nos maiores índices de evangélicos no país e, pelo visto, a coisa está desandando. E eu queria saber se dá para a gente comparar essa questão da gente adotar a família como sendo o meio pelo qual a gente vai redimir a sociedade, se dá para comparar isso com a teologia da glória, e isso, obviamente, diminuindo a teologia da cruz, que seria dizer, não, Jesus é o único que pode redimir a nossa nação. Excelente questão. Bom, antes de responder essa questão excelente, eu queria saber se o que eu falei até aqui deu margem a alguma dúvida. Se houve alguma coisa que você ouviu, que eu te entristeci, que não ficou claro, que você queria mais clareza de pensamento, sabe? Porque eu temo que eu não tenha sido muito preciso em algumas respostas, ou que eu tenha sido prolixo, confuso, porque me apresentaram questões muito sérias, né? A Heloísa apresentou a questão, o tema do aborto, depois também foi apresentado o tema das ideologias políticas que estão presentes no debate político hoje do nosso país, o neoliberalismo, o marxismo e tal. Irmãos, ficou alguma dúvida com relação a alguma coisa, algo que eu não fui claro, vocês sentiram que houve desonestidade intelectual, que eu fugi de alguma questão? Teve alguma coisa, por favor, antes de eu responder, ou posso prosseguir? Posso ir? Posso avançar? Sim, Vocês me parece perdoem. que sim. Tá bom, vocês me perdoem se eu não fui brilhante. Eu estou sentindo nos últimos dias uma grande dificuldade de raciocínio, sabe? Eu estou indo para o 4º ano sem férias. E de 2018 para cá, eu tenho vivido batalhas sem trégua, tensões após tensões. Eu não sei, a cabeça está muito cansada. Mas vamos lá. Então, eu peço perdão se eu não fui preciso, se fui confuso, sabe? Mil perdões, mas eu estou me esforçando aqui para dar o melhor de mim. Sabe? Com relação ao tema da família, sabe? Antes de nos preocuparmos, nós cristãos, com o estado da família brasileira, nós temos que nos preocupar com a condição espiritual do brasileiro. Então, a nossa esperança não está numa sociedade sadia a partir de famílias solidamente edificadas, né? Nossa esperança está em Cristo. E nosso chamado não é para prioritariamente prescrever o conceito bíblico de família. Nosso chamado é para proclamar Jesus Cristo como nosso Redentor. E os efeitos dessa redenção para a vida da família são extraordinários, né? Tá aí as epístolas de Paulo, especialmente para esclarecer o ponto, né? Para estabelecer isso, né? Os efeitos bem-aventurados do Evangelho para a experiência familiar. Agora, é claro que nós temos que defender a família. Defender da seguinte forma: em primeiro lugar, dá tempo para que o marido se relacione com a mulher se relacione com o marido, os pais se relacionem com os filhos. Então, uma pessoa trabalhando
8, 10, 12 horas por dia, gastando 4 horas do seu tempo no trânsito, isso é uma desgraça para a família. Você botar o sujeito para trabalhar no domingo, por exemplo, uma desgraça para a família. Ele não pode ir com a família para a igreja. Sabe? Essa é a agenda neoliberal. Sabe? Outra coisa, salário mínimo é uma desgraça para a família. Morar em barraco, péssimo para a família. Você não ter acesso à educação pública de qualidade é muito ruim para a família. Conviver com dores insuportáveis, aguardando atendimento médico hospitalar também isso é muito ruim para a família. A empresa na qual você trabalha, o enviar para ficar 1 mês, 40 dias fora de casa, isso é péssimo para a família. Sabe? E agora eu digo isso a partir do meu convívio com o mundo conservador das igrejas evangélicas brasileiras, né? Porque é impressionante a quantidade de pessoas que têm essa visão conservadora sobre a família, essa visão, que eu até diria, bíblica sobre a família. Claro, temos que lutar pela família. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Eu só entre namoro e casamento aqui em casa tem 40 anos. Sabe? Casado e tal, 3 filhos, e a gente está indo aí para o 34º ano de casamento. Sabe? Então, agora, o que me parece é que a igreja se preocupa com a suposta desconstrução da família feita pela suposta ameaça do suposto marxismo cultural. Agora, na minha experiência como pastor, eu nunca me deparei com um só caso de um casal que tenha me procurado dizendo que, por causa do marxismo cultural, está separando. Que eu vejo as pessoas que não têm tempo para viver, que se dedicam mais ao trabalho do que à família. Sabe? Portanto, são mulheres que chegam extenuadas em casa, maridos que aí vivem à base de ansiolítico, uma disputa infernal dentro de um modelo de relação trabalhista que extrai dos seres humanos aquilo que eles têm de pior. Então, não entendo uma preocupação com a família, sabe, que ignore a necessidade imperiosa de implementação de políticas públicas, especialmente em comunidades pobres, que beneficiarão de uma forma extraordinária a família. Levar água encanada, rede de esgoto, sabe? Meu Deus! Melhorar as condições de salário. Eu, por mim, por exemplo, ninguém trabalharia 2 expedientes, manhã e tarde ou tarde e noite. Eu penso que nós deveríamos dividir o tempo em 3. Né? Uma parte, manhã, tarde e noite. Você dedica uma parte desse tempo de trabalho, uma outra parte para você investir em si mesmo, para fazer coisas que você ama, além do amor que você tem pelo seu trabalho, sendo que no mundo como o nosso, você trabalha para sobreviver, não para se dedicar àquilo que você ama. Pelo menos é o que eu vejo em grande parte da classe média e nas classes sociais mais baixas, isso é praxe. Né? Então, e você teria um tempo para investir em si mesmo, para aprender um novo idioma, manter contato com a natureza, cuidar da sua saúde, para você ler, e uma outra parte do tempo seria para relacionamento. Como disse C.S. Lewis, não me interessa modelo político e econômico que não me permita ter tempo para tomar um chá com os meus amigos. Se eu não tenho tempo para tomar um chá com os meus amigos, se eu não tenho tempo para os relacionamentos, se eu não tenho tempo para a natureza, para a poesia, para a oração, para a igreja, para o exercício da cidadania, esse modelo não está funcionando. E por mais que ele me ofereça bons salários, o que adianta eu ganhar bem se eu não tenho tempo para usar do salário que ganho, sabe?
Então, eu penso que essa preocupação com a família deveria ser bem mais ampla, né? Bem mais ampla do que é. Tem outras questões mais que vale a pena a gente também conversar. Por que tanta gente frustrada com um casamento, com esse modelo, né? O que está vendo com as nossas igrejas que esses seminários sobre família não estão servindo para a vida de muitas famílias. E uma preocupação que eu tenho é essa, né? Que de você falar, a igreja passar a maior parte do tempo falando sobre moralidade sem falar sobre evangelho. Então, você falar sobre a preservação da família sem falar sobre a salvação da alma, né? Que primeiro, é como diz o Martin Lloyd Jones, quando uma pessoa me procura, por exemplo, me procura com um problema no casamento, eu não quero, a priori, saber como é que está o casamento, quero saber como está a relação de cada cônjuge com Cristo. Eu sou um especialista, né? Martin Lloyd Jones diz, a minha especialidade é essa, eu sou pastor. As pessoas que me procuram devem pressupor que eu vou dar um tratamento cristão para os seus problemas. Eu sou um especialista. Então, a minha preocupação número 1 é se essa pessoa, se ambos os cônjuges estão se relacionando com Cristo. Aí depois nós vamos ver o resto. Agora, muitas vezes você vai ver que a base do conflito é essa, que às vezes nem conversão houve, né? Que não pode ser generalizado, porque realmente no mundo como o nosso, você manter os votos conjugais requer grande infusão da graça divina na vida do casal. Perfeito, pastor. Obrigado. Nada, Obrigado, querido. Eduardo, pode desmutar aí, Edu. Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Sim. Opa, então, eu quero te perguntar, Antônio, existe uma situação conhecida aqui de um jovem que foi criado na igreja, né, desde pequenininho, e agora, com 18 anos, está apresentando um comportamento arisco, vamos dizer assim, com o cristianismo, né? E quer ir para a balada, não quer saber de encontros cristãos com jovens, com células. E, bem, é basicamente isso. O que fazer numa situação dessas, né? Proíbe, força, essa é a questão. Olha, eu vou dizer o que eu fiz aqui em casa. Sabe? Foi muito reflexo da minha educação, né? Que eu fui criado por um policial, meu pai era policial, e meu pai me jogou no mundo, né? E não vou dizer que ele me ensinou, não me ensinou nada, mas ele me exortava a encarar todos os problemas e tal, não amarelar para nada, enfrentar tudo e todos e não me acovardar jamais, por aí foi. Mas nunca parou para me ensinar, para me aconselhar, para me ouvir, nunca me abri com ele, nunca. A mínima condição. Mas acabou que talvez, eu acho que eu reproduzi isso. Eu soltei meus 2 meninos no mundo, né? Foram ser surfistas, eu não ficava monitorando, não ficava controlando e tal. Eu cheguei para minha mulher, quando eles eram ainda crianças, né? bem jovens, eu disse para ela o seguinte: olha, a nossa meta é levar esses meninos a amarem a Jesus. Se eles sentirem o que nós sentimos na juventude, nossa meta foi alcançada. Porque, em última análise, o que vai fazer com que eles sirvam a Cristo e não se sujeitem à pauta do mundo é o amor por Jesus. Eles têm que se apaixonar por Jesus, se desesperar por Jesus e ver Jesus como o pão da vida, sabe? Como aquele sem o qual não há prazer real na vida. Então, lutei por isso. Lutei por ser coerente, por eles verem na relação com a nossa empregada doméstica coerência, tratá-la com respeito, remunerá-la melhor do que
todos os vizinhos remuneravam as suas empregadas. Está pronto para pedir perdão para minha mulher quando eu pecava contra ela na presença deles, ou pedir perdão a eles quando eu pecava contra eles, né? Porque eles não esperam perfeição, eles esperam coerência, humildade, arrependimento. Outra coisa também, eu fiz várias concessões em áreas que, em geral, acho que a igreja cria muita dificuldade e parece que não funciona. Então, nunca fiz carga com relação à bebida alcoólica, né? Inclusive, eu bebo com eles, às vezes. Né? Nunca me viram embriagado, nunca me viram sob efeito de álcool, dando mau testemunho. Mas a vida inteira, eu os estimulei a verem a vacuidade da vida sem Cristo, completa falta de sentido, sem que tenhamos transcendência na nossa existência, a pessoa fascinante que é Jesus Cristo, e como também que é arrebatador servi-lo. Arrebatador. Bom, e eles estão no Evangelho. Né? Um está terminando o seminário teológico agora, o outro é professor de escola dominical numa igreja de São Paulo, e espero que essa obra da graça aconteça na vida da minha filha. Então, eu acho que a meta, em suma, é fazê-los se apaixonarem por Jesus. Nesse sentido, não há nada que mais contribua para a morte da alma de um filho do que a ortodoxia morta. Deles nos verem da igreja, frequentando classe de escola dominical, retiro, mas não perceberem paixão em nós. E paixão não é você levantar as mãos, gritar, mas eles perceberem que você transpira Cristo. Que Cristo não é um apêndice da sua vida. Ele é o ar que você respira, que é o seu grande amor. Sabe? E eu acho que essa é a meta. Outra coisa também que eu procurei sempre fazer é ajudá-los a separarem Deus de religião, de não confundir a instituição religiosa com o cristianismo, porque eles viram muita loucura. E nos últimos 3 anos, eles testemunharam verdadeiros absurdos nas instituições religiosas, a começar pela minha própria igreja. E como eu sempre disse para eles, a igreja é um corpo misto. São filhos de Deus e filhos de Satanás tomando a ceia juntos. É isso que Jesus ensina, com muita clareza. Filhos da luz, filhos das trevas, joio e trigo. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe para a praia toda espécie de peixe. Na consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus, haverá uma separação final, que não pode ser feita hoje, que a gente não tem autoridade, não tem autoridade e não tem conhecimento para isso. Né? Quem pode ler o coração de um ser humano, fazer análises intuitivas do estado espiritual de pessoas? Né? Então, a meta é o amor. A meta é aquilo que eu falei, eu acho que na semana passada, né? Que Jacó serviu a Labão 7 anos, e esses 7 anos foram como poucos dias pelo muito que ele amava a Raquel. A meta é Jesus virar a Raquel da nossa vida. Se isso acontecer, com os nossos filhos, a vitória é completa. Maravilha, muito obrigado. Nada, querido. Chegamos ao fim, são 8h26. Tá certo. Irmãos queridos, olha, a aula de hoje já era para ter entrado, a Rubla não conseguiu subir. É uma aula de 45 minutos que eu falo sobre a revelação divina.
ela já está pronta, já tentei subir 2 vezes e eu não consegui. Eu vou tentar fazer agora novamente para que ela suba. Então, na verdade, pela extensão, são quase 2 aulas em uma, mas agora, nessa aula que eu gravei, nós entramos na teologia dos teólogos, né? Então, vocês vão me ver citando Bavinck extensamente, entre outros, né? Então, é isso. Essa live está sendo gravada, já, né? E nós vamos ter acesso a essa conversa. Hoje foi uma das mais polêmicas, na verdade, aquelas que, se eu travo um diálogo como esse, aberto assim nas redes sociais, meu Deus do céu, seria uma pancadaria, seria uma confusão, mas espero que tenha feito bem a vocês. Se porventura alguma coisa não ficou clara, se alguma coisa vocês gostariam que fosse melhor abordada, melhor desenvolvida, por favor, tragam a questão para o nosso próximo encontro. Tá bom? Se vocês não ficaram satisfeitos, se porventura ficou aquela impressão que eu falei, alguma heresia, alguma coisa que os decepcionou, por favor, não deixem de anotar e de perguntar. E quem sabe eu tenho que me arrepender de alguma coisa que foi falada, não é verdade? Mas é isso. Eu espero que tenha contribuído para a edificação da igreja. Tá bom? É isso. Boa noite, pessoal. Tá bom, gente. Fiquem com Jesus. Uma boa noite, tá bom? E eu, se Boa Deus noite. quiser, Boa se Deus quiser, noite. a aula vai subir Boa noite. agora. Eu vou tentar, tá bom? Vou tentar fazer com que ela suba agora. Valeu, um beijão a todos. Deus os guarde. Boa noite para todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite.